Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã pela Panflix e também aqui pela Jovem Pan Presidente Prudente. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado pela sua audiência. Vamos trazer as principais informações desta quinta-feira, hoje dia 23 de julho de 2020. Já estamos com os nossos comentaristas, Fernando Gessi, Adilson Brevileri e Adolfo Padilha. A gente vai começar com o destaque do Adilson Brevileri para esta quinta-feira. Alô, Adilson, seu destaque de hoje. Olá, bom dia, ouvintes, telespectadores aqui da Jovem Pan, Gessi, Padilha, Eudes. Olha, a China lançou na madrugada desta quinta-feira a sua primeira missão para o espaço profundo, a sonda Tianwen-1, que é algo traduzido Perguntas Celestiais 1, deve alcançar o campo de gravidade de Marte em fevereiro de 2021. A viagem acontece dias após os Emirados Árabes Unidos lançarem ao Amal, ou Hope, que é esperança em inglês, também a sua primeira missão rumo a Marte. Há 9 anos, a China tenta chegar ao planeta vermelho. A primeira tentativa, que foi frustrada no ano de 2011, nem saiu dos arredores da Terra. Após a decolagem, o orbitador Yung-Hu-1 Orbiter, com a nave russa Phobos Grunt, perderam contato e caíram de volta à Terra 2 meses depois. Agora, 4 janelas de lançamento depois, o país, a China, reforça suas crescentes ambições espaciais, principalmente aí em relação aos Estados Unidos. Essa também é a primeira missão interplanetária totalmente chinesa e a sonda foi lançada por um foguete chinês e de solo chinês, na ilha tropical de Hainan, que é o ponto ao sul do país. Pois é. Isso mostra também que, em termos de tecnologia espacial, a China está acima praticamente também dos Estados Unidos e de outros países que tentam chegar a Marte. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos companheiros aí. Tomara que a China não mande o Covid para o espaço também, né, Adilson? O destaque de hoje é uma emenda do deputado Ed Thomas para a Prefeitura de Presidente Prudente, onde a gente conseguiu adquirir mais 4 respiradores, e também, para não dizer que a gente só sabe criticar, parabenizar, porque com R$100 mil conseguiu comprar 4 respiradores, né? A gente vê aí valores de respiradores absurdos que o governo do estado andou pagando, 60, 70 mil, tem lugares que pagou até 150 mil, e com a emenda de 100 mil conseguiu, acho, complementar e comprar mais 4 respiradores. Prudente totaliza 10 agora, 5 na UPA da Zona Norte, e 5 na UPA do Ana Jacinta, e isso é muito legal e tem que ser destaque. E um destaque curioso também, o aplicativo chinês, Adilson, mais uma vez, o TikTok, foi lançado em junho, já tem 800 milhões de pessoas ativas e já atinge mais de 150 países. Por aí a gente vê a incrível velocidade do mundo digital, né? Muito bem, vamos lá para o destaque então do Fernando Gessi. Fernando Gessi, seu destaque de hoje. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Eudes, Padilha, Adilson e todos aí. Eu acho que nesse foguete aí, Adilson, podia colocar alguns políticos aqui dentro dele, né? Boa ideia. Agora, o meu destaque hoje é o seguinte: eu venho percebendo aí uma grande preocupação por parte das mães com relação à volta à aula dos seus filhos, né? E vários infectologistas, especialistas, cientistas estão fazendo alguns alertas com relação à volta dessa criançada, principalmente os menorzinhos ali, ao trâmite normal diário das aulas. Eu acho que nesse atual momento nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade e analisarmos um pouco melhor e sabermos aí se realmente, na altura do campeonato, isso aí se faz necessário. A preocupação que as mães aí estão tendo com relação aos seus filhos. Afinal, mãe é mãe, né? Muito bem. Olha, desde a semana passada o comércio foi reaberto após a região passar de fase no plano de flexibilização da quarentena. Contudo, trabalhadores que dependem do transporte coletivo estão encontrando dificuldades em Presidente Prudente. O assunto foi novamente abordado nesta semana por meio de requerimento do vereador Geraldo da Padaria, aprovado pela Câmara Municipal. O líder do prefeito, Nelson Bugalho, no Legislativo, cobrou providências para que a empresa Prudente Urbano coloque de imediato ônibus nos horários de funcionamento dos shoppings. Segundo ele, houve uma indiscrepância aí em relação aos horários, porque o shopping está aberto das 4 da tarde até às 8 horas da noite, e nesse horário, quando saem
ou que vão para o trabalho, essas pessoas que trabalham no shopping, não têm ônibus suficientes disponíveis para estes horários. Vamos lá, Adolfo Padilha, o seu comentário. Eu vejo o seguinte, né? É realmente uma preocupação. Eu creio que esses horários diferentes é complicado até mesmo para a empresa de ônibus se adaptar a isso, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ano eleitoral é assim mesmo, né? A vereadora agora descobriu que existe um Ministério Público, então tudo vai para o Ministério Público, tudo vai para o Ministério Público. Não é assim o tempo todo. Mas eu não vejo má vontade da empresa de ônibus em tentar atender. Eu vejo, às vezes, um pouco de exagero na forma de cobrar a empresa de ônibus, e que tem a obrigação de atender, diga-se de passagem. Principalmente não os usuários do shopping, né? Tanto de um lá de cima ou daqui de baixo. Mas eu digo os trabalhadores, né? Que estão lá trabalhar. Eles precisam ter esse atendimento via transporte público para poder se locomover, poder chegar em casa com segurança, com rapidez, né? Eu acho que é um cuidado que a empresa tem que tomar assim. Não sei se havia necessidade de levar até o Ministério Público. Isso eu realmente não sei avaliar aqui agora. Creio que não. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. As obras de duplicação da rua José Claro deverão ser finalizadas em 4 meses. Nesta semana, estão sendo executados os estruturais da primeira etapa, que inclui terraplanagem, escavação e movimento de terra. Ao custo de quase R$1 milhão, a obra é executada pelas equipes da Prudenco, que já concluíram a limpeza da área e a topografia. Já os serviços dessa primeira etapa serão finalizados em aproximadamente 10 dias. E na sequência, a Prudenco vai dar início aí às obras de drenagem de águas pluviais, assentamento dos tubos, construção das galerias e das bocas de lobo. Vamos lá para a opinião do Fernando Gessi. Diz aí, Fernando. Essa obra ali na José Claro, ela é de extrema importância para o desenvolvimento de Presidente Prudente. Ela é simplesmente... Eu não entendo como que nós demoramos 100 anos para fazer essa obra, porque de tamanha importância que ela tem no atual momento. Agora, por outro lado, que poucas pessoas sabem, a Prudenco é que está fazendo a obra. Ainda bem que a Prudenco está fazendo a obra. Por quê? Porque esse dinheiro vai lá para dentro daquela empresa para pagar as 1.200 famílias que nós temos ali dentro, que dependem dos seus ganhos ali para colocar comida na mesa. Porque a Prudenco, nós já citamos aqui recentemente, ela vem sendo pessimamente administrada, ela vem com graves problemas durante anos e anos, e agora, como o Padilha acabou de falar, é perigoso também algum vereador aí sair querendo colocar aquilo tudo no Ministério Público. Infelizmente. Agora, os problemas estruturais que existem lá dentro, os problemas administrativos que existem lá dentro, a falta de responsabilidade por algumas pessoas ali, é isso sim que nós temos que nos preocupar, porque aquela empresa ela é 99,9% dependente da Prefeitura Municipal. Agora, com relação a essa obra, olha, não dá nem para comentar. Eu acho que nós teríamos tantas coisas mais importantes para serem feitas aqui em Presidente Prudente do que o alargamento daquela rua. Se você ficar ali durante o dia inteiro, muito pouco você vai ver passar de carro ali. Mas tudo bem, a cidade fica mais bonita, a cidade fica mais organizada, aquela região ali, por conta daqueles prédios todos que estão surgindo, aumentou o fluxo de carro. Mas, mais uma vez aqui, eu vou parabenizar, tá, a administração pública por colocar uma obra lá dentro da Prudenco para salvar a comida e a alimentação de todos os funcionários que ali são dependentes. E olha só, a Vigilância Epidemiológica Municipal recebeu mais 76 resultados positivos de Covid-19 em Presidente Prudente.
na quarta-feira. Com esses registros, a cidade chega a 1.421 confirmações da doença. O órgão municipal também recebeu 111 casos negativos, resultados negativos para o novo coronavírus. No presente momento, há 66 pessoas hospitalizadas e 33 óbitos em Presidente Prudente. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, essa crescente aí é a tal da busca da plataforma, do platô, né? Se a gente chegar numa curva no seu pico, certamente nós teremos a descendente também aí. E a gente permanece praticamente nessa crescente ainda, né? A gente percebe que ainda tem bastante pessoas que estão aguardando aí o resultado e certamente esse percentual de confirmados também vai aumentar um pouco mais. Nós temos aqui um número importante, um lado positivo, que são descartados de 4.996 casos. E ainda num comparativo com outras regiões, a nossa cidade e a nossa região ainda encontra-se, de uma certa forma, com números mais saudáveis do que muitas outras regiões no interior do estado de São Paulo. E, infelizmente, a gente tem que passar por essa situação, né? Lamentar aí a perda das vidas humanas. 33 óbitos é um número realmente muito grande. São 33 famílias sofrendo aí por conta dessa pandemia, por conta dessa doença. E a gente também fica na expectativa de que a vacina, que já está sendo testada, várias delas, possam rapidamente ser entregue à população para que a gente possa ter a imunização da população e ficar livre deste mal que é a Covid-19. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18-2104-4666. 18-2104-4666. O presidente Jair Bolsonaro retirou ontem, quarta-feira, a deputada Bia Kicis da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Bia Kicis é uma das principais aliadas de Bolsonaro na Câmara e está no primeiro mandato de deputada. A mensagem do Diário Oficial não explica o motivo da saída. Adolfo Padilha. Veja bem, é engraçado, né? A gente começa a avaliar alguns comentários, principalmente de pessoas que ganham a vida para fazer comentário político, avaliação de postura administrativa pública, e agora, quando o governo Bolsonaro ele consegue articular aquilo que ele era cobrado tempos atrás, que ele não sabia articular politicamente o Congresso Nacional, eles tentam tirar a conta positiva do Bolsonaro e colocar a conta positiva no Congresso Nacional. O Fundeb, que foi ontem aprovado numa escala que vai chegar até 23% em 2025, ficou 16 anos aí, e esse pessoal que está dizendo que foi graças a eles, ao PSDB, ao PT, alguns membros do próprio Centrão, não fizeram nada, sempre foi 10% de participação orçamentária. E aí ontem foi aprovado esse índice que vai escalonar até chegar a 25%. E aí eles querem tirar isso da conta do presidente. Entra aí os deputados, ontem no primeiro turno da votação, 7 votos contra. Coincidentemente, 7 votos do governo federal. Ponto. Né? O resto tudo a favor. Depois se manteve 5 votos contra, entre eles o da Bia Kicis, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. O que o governo fez? Destituiu. Quer demonstração mais clara que o governo trabalhou, 2 ministros ficaram de plantão até o final da votação, que é o ministro Braga Neto e o Luiz Eduardo, ficaram negociando ponto a ponto até a madrugada, até terminar a votação, e depois comemoraram essa votação, inclusive com um telefonema para o presidente Bolsonaro, dizendo que deu tudo certo, tudo conforme for. Então não adianta.
Vai ter sempre a galerinha que, quando as coisas forem positivas, nunca vai ser o Bolsonaro. Ou vai ser o posto Ipiranga, que nem eles gostam de falar, ou vai ser porque articulou dentro do Congresso, aquelas coisas todas. E a vice-líder do governo pagou o preço. A política funciona assim, ela é dinâmica, não adianta. Por outro lado, é óbvio e claro que dentro de uma estratégia política, e eu não encaixo a deputada Bia nisso, porque eu acompanho, é uma juíza aposentada, se eu não me engano, ela é uma mulher muito centrada, muito inteligente. Não sei o que ocorreu para ela ter votado contra uma posição do governo ontem, né? Pode ser imaturidade, primeiro mandato, aquelas coisas todas. Mas, por outro lado, o governo Bolsonaro, ele precisa sim se afastar dos radicais. Ele precisa sim se afastar dessa turma que acha que é tudo na guerra. E na política não é tudo na guerra. O governo ele tem que ter habilidade para administrar as vaidades políticas dentro do Congresso e do Senado, desde que não permita a roubalheira, desde que não permita o toma lá da cá de vantagens indevidas, porque a grande bandeira desse governo é combater a corrupção. Só fazendo isso para nós, o Brasil já vai ganhar um monte até 2022. Fernando Gessi, o que você achou da saída da deputada Bia Kicis aí da vice-liderança do governo? Eu acho interessante o comentário do Padilha, porque eu já falo isso há muito tempo. Nós, infelizmente, todo esse radicalismo que existia aqui no Brasil, entre a esquerda e a direita, nós iríamos ficar aqui naquele velho, que a gente até brinca, uma corda com várias pontas e cada um puxando, o meio não sai do lugar. Isso não vai, nunca iria nos levar a lugar nenhum. É lógico que nós precisamos ali de consenso, nós precisamos ali de ter um pouco de racionalidade, nós precisamos ali realmente entendermos o que é que o Brasil necessita. Acho que nós vamos comentar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o Fundeb, mas é aquilo que nós sempre dizemos aqui. Ou nós entramos num acordo pró-Brasil, independente de quem seja, pode vir da esquerda, da direita, não interessa. O detalhe todo, o centro do negócio é o país. Vamos começar, assim, a colocar uma agenda. Agora, isso aí realmente, ontem as televisões aí que nós temos, as emissoras, disseram assim, em alto e bom som, o governo perdeu mais uma. Minha gente, pelo amor de Deus, até quando vocês vão ficar com esse discurso totalmente ralo? Nós precisamos, sim, ter uma agenda onde o Brasil realmente saia vencendo. Agora, esse negócio está parado ali há muito tempo. E isso precisa parar aqui no país. É outro alerta que nós já estamos fazendo. Todas as decisões são colocadas ali nos 45 do segundo tempo e discutidas a toque de caixa. Aí tudo começa aquele toma lá da cá, aquele jogo de interesses ali para podermos aprovar coisas que são de alta relevância para o país. Nesse ponto, infelizmente, eu acho que ali não teve ganhador, perdedor, não. Acho que quem ganhou ontem, e aí nós vamos discutir um pouquinho mais, foi a educação brasileira. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação por 60 dias do inquérito que apura suspeitas de irregularidades no estaleiro Rio Tietê e que envolvem o senador Renan Calheiros. Conforme o pedido feito pela subprocuradora-geral Lindora Araújo, chefe da Lava Jato na PGR, há elementos de prova que indicam que Renan Calheiros recebeu vantagens indevidas das empresas que formavam o consórcio de construção do estaleiro. Procurado, o advogado do senador, Luiz Henrique Machado, afirmou que não há provas contra Renan Calheiros e que a delação relacionada ao caso é irresponsável. Adilson Brevileri, a sua opinião.
A gente tinha que dar um Oscar para o Renan Calheiros, né? Porque esse cara é realmente um sabonete. Como ele consegue escapar, como é que ele consegue se esquivar? Diria até que ele é muito mais sábio do que o Lula ladrão, que também consegue ser um sabonete exemplar, né? Mas o Renan Calheiros, eu ainda acredito, tenho certeza que a justiça vai alcançá-lo. Porque é um cara que todo mundo sabe que faz muito mal para o país, é um corrupto de carteirinha e ainda ninguém conseguiu pegá-lo. Eu ainda creio que um dia nós vamos conseguir. Talvez pode ser agora essa prorrogação de mais 60 dias que a gente consiga colocar as garras nesse bandido maior, que é o Renan Calheiros. Adolfo Padilha, parece que os indícios são grandes aí de que o Renan Calheiros recebeu vantagens, né? O Renan Calheiros ele já tem 17 inquéritos só dentro do STF, né? Então, e uma ação penal ainda contra ele. É mais uma, né? Mas o Renan Calheiros faz parte da turma, viu, Adilson? O Renan Calheiros faz parte ele é membro da pizzaria do STF. Ele faz parte daquela turma que é intocável. Não porque ele é especial, mas porque se ele for tocado, ele também grita, ele também berra, ele também fala. Então é o Brasil que a gente quer ver mudar, né? É o judiciário na corte, que deveria representar todos nós por igual, que a gente quer ver um dia mudar. Eu volto a repetir aqui, a democracia brasileira ela tem que passar pelo amadurecimento de ainda fazer um impeachment de um ministro do STF. Eles estão precisando sentir na pele que eles não são imbatíveis, como estão sendo imbatíveis hoje, que eles não são intocáveis, que a toga preta deles não é uma proteção eterna de todos os atos, modos de pensamento e interpretação monocráticas que acabam destoando de tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade de Direito do que é o STF, para que ele existe, por que ele é uma peça importantíssima na nossa democracia, por que ele tem que ser respeitado e, principalmente, por que ele tem que respeitar o ordenamento jurídico e por que ele tem que tomar decisões totalmente de forma imparcial. Então o Renan Calheiros é um da turma. Eu espero, como Adilson, a gente vê um dia isso acontecer. Tá difícil, mas pelo menos agora nós temos a rede social que faz que todo mundo fale um pouco, que eu fale, que todos nós podemos falar. E de alguma forma que se crie uma pressão, né? E vamos continuar nessa pressão. Porque o STF, essa turma que está aí no STF, ela realmente faz do STF muito menor do que ele tem que ser muito maior do que isso. Ele tem que ser respeitado. Nós, como população, teremos que ter segurança de quando uma ação judicial chega no STF. Mas eu sou defensor de que um dia nós vamos ter no STF só juízes de carreira, só juízes concursados. Esse sim, que passou pela primeira instância, pela segunda instância, que ainda vive próximo da realidade da maioria das pessoas, da realidade da vida aqui fora. Porque os que estão lá, eles vivem com tanto privilégios que eles não sabem nem simplesmente o que é pagar uma conta de luz e uma conta de água. Mas vamos ter fé que um dia isso vai mudar. É interessante também, viu, Padilha, só para fazer um complemento, é que a Procuradoria-Geral da República é a mesma que teve a tua missão para ir lá em Curitiba, pegar lá o computador da Odebrecht, do Marcelo Odebrecht, para não poder aparecer o Dias Toffoli, né? Agora eu quero ver o que o Supremo vai fazer para poder não deixar esse prazo de 60 dias acontecer, para que também não possa alcançar outros ministros que estão envolvidos nessa trama ou em tramas criadas pelo Renan Calheiros. Eu tenho certeza que alguma coisa não vai liberar esses 60 dias aí. Fernando Gesse, a sua Exatamente. opinião. Mais uma vez aí o famoso MDB, né? Que já foi PMDB, que já virou para MDB, e fica nessa lenga-lenga aí e ninguém resolve nada. Ele possui hoje, o Renan Calheiros, 17 inquéritos dentro do STF, mas é bom lembrarmos aqui que ele já escapou de 12. E esse aí vai ser, aí, se caso venha a ocorrer, ele vai escapar do 12º processo. E não tem jeito, né? O Brasil, essas pessoas hoje, eles têm um entendimento totalmente diferente daquilo que eu acredito até que se lá em 1730, onde foi criado o nosso regime por Montesquieu lá na França, eu acho que se ele acordasse hoje do seu túmulo e levantasse e visse o que fizeram com aquela coisa maravilhosa que ele criou lá atrás, eu acho que ele morria de novo e nunca mais saía do túmulo.
Porque é impressionante como o Brasil tem um péssimo hábito de pegar coisas boas e transformar em coisas ruins, principalmente no que tange aí a política. E essas pessoas aí, esses grupos políticos, esses grupos organizacionais e institucionais, o que é pior ainda, eles parecem que eles se acham como se fosse uma casta diferente de nós, pobres mortais aqui no Brasil. Eles se acham pessoas totalmente aquém e fora do senso e da justiça comum. Não tem mais condição de nós termos pessoas como essa dentro de cargos de tamanha importância. Agora eu vou novamente citar aqui uma situação. Como que uma pessoa dessa chega a um cargo como esse? O que nós estamos vendo aqui em São Paulo. Ontem mesmo, o proprietário da Qualicorp foi preso. Agora, qual que é o interesse de um cara desse colocar 5 milhões de reais numa campanha de um político? Vocês não acham que aconteça a mesma coisa? Grande parte disso aí, a responsabilidade somos de nós, que colocamos um ser como esse novamente dentro do Senado Federal, que absolutamente tem um rabo enorme, gigantesco e não faz nada. Mais uma vez aqui, até onde nós vamos ser obrigados a aguentar esse foro privilegiado que está destruindo com esse país? Isso sim, eu vou arremeter todas, né? Inclusive existem várias aí ações na internet, que graças a Deus hoje é a nossa praia, para que nós peguemos um dia e batermos firmes para acabar com essa porcaria chamada foro privilegiado. E olha só, a Justiça Militar condenou 19 militares, sendo 11 oficiais e outras 7 pessoas, por fraudes na compra de alimentos de unidades do Exército Brasileiro no Amazonas. As investigações do caso revelaram que um dos empresários envolvidos chegou a contratar prostitutas e promover festa em um motel de Manaus para 2 capitães que desempenhavam um importante papel no esquema fraudulento. Muito bem, vamos lá então para o comentário do Adolfo Padilha. Coitado das meninas, né? Sempre elas são culpadas. Sempre elas são colocadas como uma ferramenta de convencimento de fazer o roubo, né? E elas, na verdade, estão lá ganhando a vidinha delas, trabalhando da forma que elas podem, sei lá o quê. Alguns são contra, outros sabem da dura realidade dessas moças. Mas isso só demonstra o seguinte, né, Eudes? Aquilo que a gente sempre fala aqui. Existe gente boa em todos os lugares, como existe gente ruim, né, Jess? Em todos os lugares, né? Capitão do Exército, capitão da polícia, capitão... não capitão, é uma pena, é lamentável, né? A gente tem essa organização, muito orgulho dela, né? E ter membros assim tem que ser punidos, tem que ser expulso e não tem que ter aposentadoria compulsória, né? Como existe no judiciário. Mas é lamentável, a gente só tem que lamentar o nível de pessoas, onde chega, né, o nível das pessoas, né? Até onde elas se corrompem, né? As mais inocentes aí são as meninas, viu, Eudes? Fernando Jess, parece até brincadeira um caso desse, né? Eu acho que nós aqui, a colocação do Padilha foi interessante, mas eu acho que aqui nós não temos nem que levantar a questão das meninas. Afinal de contas, estavam ali no ofício mais antigo do mundo. O problema todo que nós temos que enaltecer é que eles foram pegos, é que isso aí vai acabar, é que eles podem servir de exemplo. Então é isso que nós queremos, porque coisa errada tem mesmo em todo lugar. Tem padre bom, tem padre ruim, tem político bom, tem político ruim, tem marido bom, tem marido ruim, tem gente boa e gente ruim em todas as esferas da humanidade. Afinal de contas, isso aí, infelizmente, é do ser humano. Agora, o que eu gostaria de enaltecer aqui é que as medidas ali, coibitivas e que foram para acabar com essa palhaçada, porque isso aí é uma coisa que não tem cabimento. Roubar comida, sabe? No atual momento que nós estamos vivendo, isso aí é inacreditável. Que sejam punidos exemplarmente, expulsos da corporação e que sirvam de exemplo para os demais. E detalhe, o desembargador lá de Santos está usando máscara agora, viu? Olha aí como é que a coisa funciona. A pressão social hoje, ela é muito válida. Desembargador, use máscara. Muito bem, olha, eu peguei de surpresa, incluindo na pauta de última hora essa informação que foi nos trazida aqui. Eu mandei para o Adilson Brevileri agora em cima. Adilson, traga o seu comentário da situação. Tem muita coisa a comentar? Acho que é só lamentar, né? Não, na verdade, os corruptos, eles atuam onde eles veem oportunidade, né? Então, como eles estavam ali com o poder de ver que tinha jeito de ganhar uma grana, de desviar algum dinheiro de uma maneira fácil, eles não pensaram 2 vezes. Se reuniram, formaram uma quadrilha
E aí mandaram bala, né? E graças a Deus foram pegos e, como o Jesse disse, tem que ser expulso da corporação, que possa servir de exemplo não só para a corporação do Exército, mas também para todo o Brasil, né? Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Muito obrigado aí ao Fernando Jesse, a Dilson Brevileri, a Adolfo Padilha. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã, depois do Jovem Pan Morning Show e antes do Pânico. Por falar em Pânico, daqui a pouco tem um Pânico aqui na Jovem Pan. Valeu, um grande abraço para todo mundo e até amanhã.